Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. Quero agradecer você que está chegando, você que está de alguma forma assistindo essa ministração, essa conversa, essa reflexão sobre a Palavra de Deus. Agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de transmitirmos um pouco da verdade do reino, compartilharmos, a gente poder conversar sobre a verdade do reino. E também eu quero louvar a Deus por essa chance da gente fazer esse evento também, esse encontro nesse horário, num tempo diferente, onde nós podemos, de alguma forma, estar juntos diante da verdade, diante da palavra, buscando aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Quero convidar você, inclusive, nesse momento, se você puder, compartilha também esse link, compartilha essa publicação com alguém que seja dos seus contatos, com quem você puder, para trazer junto para essa breve reflexão. Mas com certeza, quando nós buscamos a Deus, seja num tempo breve, seja num tempo mais longo, né, seja no horário que for, todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós damos uma oportunidade para Deus falar no nosso coração. Isso é tremendo. Então, que isso seja para você, que isso seja na sua história, que isso seja na sua casa, mas que também seja com alguém que você conhece. Então, se você tiver essa liberdade, convida alguém para participar agora, para estar com a gente nesse momento. Transmite aí ao outro aquilo que é a verdade do reino. E eu quero já iniciar, então, pensando numa reflexão nossa, pensando nesse tempo nosso diante de Deus, eu quero iniciar com uma oração. Quero pedir a Deus, a bênção do Senhor sobre esse momento. Pai eterno, nós estamos diante da Tua Palavra e te agradecemos pelo mover do Teu Espírito no nosso coração, que nos instrui, que nos faz, ó Deus, participantes das verdades do Teu reino. Que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor nos mostre as Tuas grandezas, que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quero compartilhar um texto então aqui com vocês, o texto que está em Números capítulo 13, no versículo 25. Nós vamos ler o versículo 25 até o versículo 33, é um texto muito interessante, muito curioso, né? Ele é bem rico, né, em informações, e para nós vai ser oportuno para a gente conversar hoje. O texto diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Estamos aqui nesse texto, aqui, olhando então, aqui em Números, esse texto que compartilhamos, esse texto que está aí para nós, para a gente considerar um momento muito interessante, que é um momento
que um povo que é um povo de Deus se apropria, ou chega perto, ou se aproxima, melhor dizendo, de uma promessa. Se aproxima de algo que Deus tinha colocado como promessa. Eles espiam uma terra, eles olham uma terra, né? Eles buscam uma terra e ao olhar para essa terra, eles trazem as impressões desse lugar. Quais são as impressões desse lugar? A mesma terra, mas com olhares diferentes. A mesma terra, mas com uma percepção diferente. O mesmo cenário, mas com uma impressão diferente a respeito daquilo que eles estavam vendo. E esse povo, então, que se divide mediante essas informações, tomam decisões. Decisões do que eles vão fazer com aquilo que eles estão vendo. O que eles vão fazer com aquilo que eles ouviram, com a promessa que eles ouviram. O que eles vão fazer diante das escolhas que aparecem nos olhos deles. Nós vimos aqui, né, a ideia de que Caleb se posiciona de alguma forma dizendo que a terra era uma terra que deveria ser possuída, que eles deveriam estar juntos naquela terra, enquanto todo o outro povo vai contra essa proposta. Josué e Caleb são os dois únicos que realmente se posicionam e dizem, não, nós vamos ter vitória e vai dar tudo certo e nós vamos conseguir, porque essa terra é uma terra que Deus está nos dando. Deus está nos dando por promessa. Enquanto todos os homens, ao ouvirem o relato do que tinham visto ali naquela terra, eles desistem. Diz aqui o texto para nós que todo o povo desiste. Não é um ou outro, não é um grupo pequeno, mas todo o povo desiste. Naquele momento eles tinham a opção de possuir aquela terra ou não. Eles tinham a opção de decidir o que eles iam fazer. Como que eles iam lidar com aquela situação. Ainda que nem sempre a gente esteja numa encruzilhada como essa, numa situação difícil como essa, nós somos chamados, muitas vezes, às escolhas. E muitas vezes nós perdemos bênçãos de Deus porque nós escolhemos mal, porque nós escolhemos errado. Nós perdemos, muitas vezes, jornadas com Deus, caminhos com Deus, oportunidades com Deus, porque nós escolhemos errado. É importante a gente considerar isso porque nem sempre, como eu disse, a gente está numa situação como essa, tão delicada ou tão emblemática como essa, que fala de uma escolha. Mas muitas vezes nós estamos fazendo escolhas sem a gente perceber. E eu quero então falar com vocês rapidamente sobre isso, para que a gente não perca as bênçãos que Deus tem colocado no nosso caminho. E quando Deus coloca a bênção no nosso caminho, e veja quando a gente fala nesse texto aqui de uma terra que era uma terra prometida, que era uma terra que Deus tinha dado para eles, não significa que essa bênção não vinha com algum tipo de luta, não vinha com algum tipo de batalha, com algum tipo de empenho. A batalha fez com que muitos achassem que aquilo não seria uma grande bênção, que aquilo não seria uma vitória. Deus coloca para nós oportunidades de nós escolhermos. Deus coloca diante de nós oportunidades para nós decidirmos como que nós vamos lidar. E eu quero falar então sobre essa possibilidade da gente não perder a bênção. Não perder a bênção por escolhermos errado. Não perdemos a bênção por de alguma forma, a gente fugir de um plano de Deus. A gente se afastar de um plano de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar então com vocês é justamente a gente entender que nós temos um instante, que é um instante de escolha. Às vezes nós estamos escolhendo coisas do tipo que roupa que nós vamos usar, que lugar que nós vamos, de repente num passeio que a gente vai fazer, uma hora que a gente vai sair de casa, alguma coisa muito simples, parece que nós estamos escolhendo, e realmente estamos, mas muitas vezes nós estamos diante de escolhas que nós estamos fugindo de fazer. Às vezes, nós simplesmente deixamos de escolher. Às vezes nós deixamos de nos posicionar diante de algo que Deus está colocando como um caminho de bênção e nós permanecemos num caminho equivocado. Nós permanecemos num caminho errado. Nós permanecemos no caminho do qual nós deveríamos nos ausentar, nós deveríamos sair dele. Mas nós permanecemos às vezes no mesmo lugar, da mesma forma, andando do mesmo jeito. Quando é uma oportunidade, muitas vezes, de nós mudarmos. Quantas vezes na sua história
Você viu oportunidades passando diante de você, você deixou elas irem embora e eram realmente oportunidades que Deus estava dando. Eram direções que Deus estava dando. Eram portas que Deus estava abrindo. Quantas vezes nós deixamos de escolher, deixamos de mudar quando Deus esperava que a gente mudasse? Quando Deus colocou para nós, então, uma oportunidade. Quando nós não identificamos, e pense bem nisso, quando nós não identificamos o momento da escolha, nós já estamos escolhendo. Nós estamos muitas vezes escolhendo, então, não fazer. Nós estamos escolhendo, então, não decidir, nós estamos escolhendo não caminhar, nós estamos escolhendo não enfrentar um determinado desafio. Às vezes nós estamos escolhendo simplesmente ficar onde nós estamos, quando Deus está nos chamando para um movimento. Deus está nos chamando para uma jornada, Deus está nos chamando para uma oportunidade. Muitas vezes Deus está nos chamando para um abandono do pecado. E ainda que a gente tenha que escolher realmente abandonar e se afastar, às vezes nós permanecemos do mesmo jeito. Nós continuamos do mesmo jeito. Às vezes uma escolha, um caminho, uma jornada, ela precisa de um grande esforço. E eu preciso então mudar. Eu preciso então me dirigir a outro lugar, mas eu não consigo e eu permaneço sobre o mesmo lugar. As escolhas que nos aparecem, então, como oportunidades, às vezes surge até mesmo na hora que eu posso abençoar ou não a vida de alguém. Quantas vezes você ouviu da necessidade de alguém e você escolheu se você ia abençoar ou não. Veja se isso não é um caminho. Veja se isso não é realmente uma escolha, se não é escolher uma bênção, por exemplo, quando você abençoa o outro, mesmo que a bênção aparentemente seja do outro, ela passa através da sua vida. Às vezes nós não identificamos porque nós não queremos escolher. Às vezes identificar para nós é de alguma forma doloroso, porque nós vamos nos responsabilizar a partir do momento que a gente identifica uma escolha. Mas às vezes deixar para lá é deixar de ser um canal de bênção. É deixar de escolher o lado certo. Quantas vezes o Espírito fala no nosso coração de que a gente pode realmente fazer uma escolha, que a gente deveria fazer uma escolha. Quantas vezes o Espírito apresenta para nós, ele está batendo, nos incomodando, mostrando que algo eu deveria fazer, uma escolha eu deveria fazer. Várias vezes nós olhamos uma palavra de Deus, nós vemos servos de Deus que foram incomodados no seu coração para que eles pudessem tomar uma decisão. A palavra de Deus, quando fala, por exemplo, de Neemias, quando ele ouve falar do povo dele, diz que ele se assenta, que ele chora, que ele lamenta por alguns dias, que ele jejua, que ele ora, ele se movimenta para tomar uma decisão. Ele escolhe participar daquela notícia, participar daquela questão. Ele escolhe se envolver realmente com aquilo. Paulo, quando o texto fala a respeito de Paulo diante dos atenienses, diz que o espírito dele, de alguma forma, se comovia, se movia diante da idolatria. Quantas vezes eu e você, então, somos tocados no nosso coração para que a gente possa entender, está na hora de você fazer uma escolha. Está na hora de você tomar uma decisão. Esse momento é uma encruzilhada. Você vai escolher que lado você vai, para onde você vai. E isso vai trazer consequências. Porque quando nós escolhemos caminhos, nós escolhemos jornadas. Nós escolhemos e continuamos escolhendo e continuamos em outras oportunidades. Muitas vezes sair realmente do caminho de um pecado é pender verdadeiramente para a vida, como diz a palavra, e não pender para a morte. É ser dirigido pelo Espírito e não pela carne. Quando nós nos direcionamos para isso, para esse caminho, nós estamos seguindo uma jornada e é importante a gente decidir. É importante então a gente entender esse momento é um momento de escolha. E diante do momento de escolha, nós precisamos ver que existem opções. Quero dizer para você que nem sempre a opção é simplesmente dois caminhos. Ainda que eu esteja falando aqui sobre uma opção muito clara, que às vezes aparece para nós entre dois caminhos, às vezes é uma opinião, às vezes é um parecer, às vezes é simplesmente uma atitude.
mas é uma escolha que traz consequências. Envolve, normalmente, nas nossas escolhas, envolve uma ação. Quando nós tomamos decisões na nossa vida, nós tomamos, muitas vezes, são na grande maioria das vezes, baseado nas nossas experiências. Quando você vai escolher uma roupa, por exemplo, esses dias que nós estamos passando um frio, você vai lá, pega uma roupa no seu guarda-roupa e você diz, vou usar essa roupa porque ela é quentinha. Porque eu já usei essa roupa e ela me agasalha, eu vou usar então essa aqui vai dar certo. Não, não vou usar essa porque essa eu vou passar frio. Se não é isso a sua experiência, levando você a tomar uma decisão, fazer uma escolha diante de uma situação que está imposta para você. Nós precisamos ver quais são as opções. Porque muitas vezes as opções que aparecem para nós, elas aparecem escondidas dentro do nosso coração. Porque as nossas escolhas, elas têm então motivações, elas têm razões, elas têm algo que de alguma forma move a gente para aquele lugar. A gente precisa considerar então quais são realmente as opções, não somente os caminhos, não somente o que eu estou vendo, mas aquilo que eu não estou vendo. A palavra de Deus, quando conta um texto de uma oferta apresentada por um casal, Ananias e Safira, diante da igreja, eles, se você lembra o texto, eles vendem uma propriedade, retêm uma parte do valor, vão lá e entregam um valor menor do que a propriedade e diz que aquele era o valor completo da propriedade. Eu gosto de olhar para o texto porque o texto diz assim, quando eles são confrontados ali então pelo servo de Deus, o texto diz, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Se vocês guardassem a propriedade, não ficava para vocês. Se vocês guardassem o recurso, não ficava para vocês. E se vendida, não estava tudo em teu poder? Por que vocês formaram isso no coração de vocês? Por que vocês escolheram isso? O que movia, então? O que de alguma forma estava impulsionando, e quando nós vamos fazer nossas escolhas, eu preciso ver que opção que eu estou olhando. Porque essa opção fala de algo do meu coração. Muitas vezes as minhas escolhas são feitas baseadas num ímpeto, numa revolta. São baseadas numa dor. Essa opção, às vezes ela se chama vingança. Essa opção às vezes se chama rancor, se chama mágoa. Essa é uma opção, ela pode vir mascarada de um monte de outras histórias, ela pode vir fantasiada, ela pode vir embalada, ela pode vir até com cara de coisa de crente. Mas essa opção muitas vezes é a opção da mágoa, é a opção da tristeza, é a opção de quem não identificou exatamente por que eu estou escolhendo aquilo. O que está me levando a essa escolha? O que está me conduzindo a essa escolha? Ou seja, aquilo que aparece diante de mim, ele é um símbolo do que me motiva. E aí então eu vou escolher. Não simplesmente o que me motiva, não simplesmente aquilo que eu gosto, não simplesmente aquilo que eu aprecio, mas muitas vezes aquilo que de alguma forma está no profundo do meu coração e eu precisava aprender um pouco mais. Eu precisava entender um pouco mais de mim mesmo. Eu preciso, na hora, então, identificar as opções. A necessidade também, nesse instante, de eu acalmar meu coração e ouvir as vozes. Esses dias mesmo nós falamos aqui no Bom Dia Família, nós falamos a respeito dessa possibilidade, de eu ouvir as vozes. Ouvir aquilo que Deus está falando comigo, ouvir uma orientação de Deus. A palavra de Deus, quando fala, o próprio Senhor fala das ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, conhecem a voz do pastor e segue. Nós ouvimos muitas vezes a voz realmente de Deus falando claramente sobre o caminho que nós estamos tomando. Muitas vezes a voz que fala então no nosso coração, a voz que está falando conosco, nós começamos a entender que voz que é essa. E quantas vezes a gente ouve uma voz do inimigo? A voz do inimigo falando com a gente de alguma forma tentando nos enredar.
E de verdade, nós reconhecemos a voz do inimigo. A voz do inimigo não passa desapercebida, porque nós conhecemos a voz do Senhor, nós seguimos a voz do Senhor, mas a voz do inimigo não passa desapercebida. Parece que o inimigo vem usando a mesma voz de sempre. Uma voz que tenta nos enredar, uma voz que tenta nos valorizar demais, uma voz que tenta mexer na nossa carne. Às vezes nós respondemos a essa voz tentando negociar com ela. Vozes que nós vamos ouvir muitas vezes, vozes que de alguma forma estão na boca de pessoas que nós conhecemos, mas nós sabemos que o inimigo está usando para trazer um prejuízo para nós, para nos entristecer, para nos provocar, para nos instigar. Que voz é essa que nos leva, então, a alguns caminhos, a algumas decisões? A necessidade de ouvir as vozes que estão ao meu redor. Tenha certeza que a voz do Espírito está tentando, de alguma forma, falar com você no momento da sua decisão. Não tem como, o Espírito tenta falar conosco. O Espírito, de alguma forma, se expressa. O Espírito mostra para nós, ele acende uma luz dizendo que esse caminho não é bom, ele fala conosco, ele nos dá uma percepção. Esse Espírito tenta falar mais alto. Nem sempre a gente ouve a voz do Espírito. Às vezes a gente está percebendo, as vozes estão dizendo para nós, Deus está falando com a gente que não vai dar certo. Mas a gente tem tanta vontade de escolher um caminho, é tanto da nossa carne aquele caminho, é tão, de alguma forma, gratificante aquele caminho, que a gente diminui as vozes de Deus. A gente diminui a voz do Espírito, a gente negligencia os sinais, porque nós queremos saciar a nossa carne. Muitas vezes escolhemos errado e perdemos a bênção por conta disso, porque nós não ouvimos de uma forma correta as vozes. O inimigo vai soprar realmente, o inimigo vai sugestionar, o inimigo vai aparecer, mas nós vamos identificar que voz que é de Deus e que voz que não é. Que voz que realmente vem do Senhor, para que a gente possa então tomar a decisão correta. Que voz que não vem do Senhor, para que a gente possa também se posicionar. E aí eu digo para você que, mediante esses pequenos detalhes que a gente está falando aqui sobre as escolhas, que é primeiro você encontrar que tem um momento, você entender que tem um momento da escolha, são horas que você se toca, que você está fazendo uma escolha. A hora que você olha as opções e entende quais são os caminhos que você está escolhendo, o que está te motivando, o que está por trás, o que realmente é aquela opção que está diante dos teus olhos. A hora que você ouve, então, e você não toma decisão imediatamente, mas você espera para ouvir Deus falar com você, mesmo que o inimigo esteja falando com você também, mesmo que muitas vozes estejam soprando na sua cabeça, a voz do Senhor também está ali, então você vai se atentar a essa voz, e aí eu digo para você, você nunca erra quando você escolhe o caminho mais nobre, o caminho mais excelente. Eu gosto muito dessa expressão, e Paulo usa essa expressão quando ele fala a respeito dos dons espirituais, e em seguida ele vai apresentar o amor, o dom do amor, ele fala, e agora eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente. Ele faz uma comparação dos dons espirituais e todo aquele poder que existe nos dons espirituais, toda aquela versatilidade dos dons espirituais, e depois ele diz, agora eu vou apresentar algo mais excelente. Algo que, se estiver fora, de alguma maneira, se não existir, os outros não fazem sentido. E ele fala então do amor. Então eu digo para você, escolher o caminho mais nobre é sempre melhor. Escolher o caminho do altruísmo, onde os outros são mais importantes, onde eu estou de alguma forma honrando o próximo, quando eu estou de alguma forma abençoando o outro, quando eu estou clamando pelo outro, quando eu estou pedindo ao outro, quando eu estou me dando realmente, quando o outro importa mais do que eu nesse momento, nós estamos muito próximos, com certeza, da escolha correta.
Quando eu penso, então, nas coisas que são eternas, e não nas coisas passageiras, não nas coisas carnais, não nas coisas terrenas, mas naquilo que de alguma forma deixa um legado, que abençoa. Quando eu tomo decisões onde eu vou depender realmente de Deus. Não que eu vou colocar ou vou implicar Deus nas minhas decisões, não que eu vou obrigar Deus então a correr atrás da minha decisão, mas decisões em que eu vou depender de Deus. Em que Deus me chama a essa dependência, que Deus me chama para esse lugar. Decisões que fazem eu lembrar de uma promessa, como o texto que nós trouxemos aqui, que falava de uma terra que seria uma terra a ser possuída. Uma terra que Deus tinha dito que daria vitória naquele lugar. Quando nós escolhemos então o caminho mais nobre, ele se afasta das coisas carnais. Ele se afasta das coisas aparentes, ele se afasta das coisas passageiras. Ele é mais excelente. Quando nós escolhemos isso, mesmo que não pareça, nós estamos muito mais perto da bênção. A gente pode não perceber, mas a gente toma decisão todos os dias. Além dessas simples, como a gente falou, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, a gente toma decisões. A gente faz escolhas. E muitas vezes nós perdemos bênção, porque nós escolhemos mal. Muitas vezes nós perdemos oportunidades. Muitas vezes nós perdemos portas. Muitas vezes nós deixamos de abençoar. Deixamos de ser um canal de bênção. Eu quero convidar você nessa reflexão a refletir, então, sobre a possibilidade de tomar decisões todos os dias. Se alguma coisa você levar dessa conversa nossa, é que você leve a ideia de que todos os dias você está tomando uma decisão. E todas as coisas, então, podem cooperar para essa sua percepção. Se eu estou tomando decisões todos os dias, então o momento, ele é um momento de todos os dias. Então existem caminhos se apresentando para mim todos os dias. Então existe uma voz de Deus se apresentando e falando comigo todos os dias. E eu tenho então a possibilidade de escolher coisas melhores, caminhos mais nobres, mais elevados. Quando eu faço isso, então, quando eu entendo que o tempo é hoje, que o tempo vai ser amanhã e vai ser depois de amanhã, talvez eu tenha um olhar mais atento para as oportunidades. Um ouvido mais atento para a voz de Deus e um coração mais sensível às coisas elevadas. Talvez eu escolha melhor. Talvez eu seja mais abençoado por isso. Qual é a sua escolha hoje? Eu te pergunto ainda nesse dia, qual é a sua escolha hoje? O que você precisa escolher hoje? O que está diante de você como uma decisão? Escolha. Escolha a bênção. Sonda o seu coração, sonda os caminhos, ouve a voz do Senhor, escolha a bênção. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Deus tem algo para trazer como uma jornada de enriquecimento, de fortalecimento, de vitória para você. Escolha a bênção hoje, escolha a bênção amanhã, escolha todos os dias. Amém? Eu quero, nesse momento, orar por você. Orar pela sua casa, orar pela sua família, para que as suas escolhas abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Abençoe aqueles que estão próximos de você. Abençoe a sua igreja. Abençoe aqueles que te amam, aqueles que cuidam de você, aqueles que você cuida. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Nós sabemos que se não fosse pela presença do Senhor em nós, as nossas escolhas seriam escolhas ruins. Escolhas que nos afastariam do Senhor. Porque se não houvesse essa luta do Espírito contra a carne no nosso coração, a carne ia prevalecer sempre. E nós estaríamos então nos dando aos nossos prazeres e caminhando para a morte. Mas quando o Teu Espírito prevalece, nós escolhemos o melhor e nós caminhamos para a vida.
E nós somos sim abençoados. E somos sim, então, fortalecidos pelo Senhor. E nós somos levados a uma oportunidade, inclusive, de ser um canal de bênção na vida de outros. Portanto, Pai, nós temos essa gratidão e temos essa dependência do Senhor. Fala conosco. Abre os nossos olhos para que a gente possa fazer as escolhas. Abre os nossos olhos para que a gente possa decidir. Abre os nossos olhos para que a gente possa sempre escolher o melhor. Nós dependemos do Senhor, Deus. Estamos sim fazendo escolhas. Estamos sim decidindo. Estamos sim, ó Deus, pensando nas opções todos os dias e nós queremos fazer sempre o melhor. Que a nossa mão esteja estendida para abençoar. Que os nossos braços estejam abertos para acolher. Que o nosso coração esteja quebrantado para nos prostrarmos diante do Senhor. Trabalha nas nossas vidas, ó Deus, que a gente possa escolher o melhor, abençoar então a nossa história, abençoar a nossa família, abençoar a nossa igreja, abençoar, Deus, as pessoas que nos cercam. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem escolhido continuamente falar no nosso coração. Nós queremos escolher ouvir. Cuida da gente. Livra a gente do mal. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que sustente vocês na sua jornada, que continue auxiliando vocês e falando com vocês no momento das escolhas de cada um. Amém? Fique na paz do Senhor. Tenha uma excelente quinta-feira. Nós nos vemos no domingo na casa do Senhor. Deus abençoe.